Você sabia que existe uma única diferença entre pessoas que vivem vidas extraordinárias e aquelas que permanecem na mediocridade para sempre? Não é talento, não é sorte, não é dinheiro. É algo muito mais simples e ao mesmo tempo revolucionário que 99% das pessoas têm medo de fazer. Nos próximos minutos, vou revelar exatamente o que é essa diferença e como você pode usá-la para transformar sua vida completamente. Mas antes de começarmos essa jornada transformadora, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Eu fico super curioso para saber de onde vêm as pessoas corajosas que estão dispostas a descobrir como abraçar suas diferenças pode ser o segredo para uma vida extraordinária. E se esse conteúdo pode mudar sua perspectiva sobre o que significa ser normal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa é só a primeira de muitas revelações que vão abalar suas crenças sobre sucesso e realização pessoal. Vamos começar? Maia sempre soube que era diferente. Desde criança, via o mundo através de cores que outros não conseguiam enxergar, não literalmente, mas de uma forma que a fazia questionar tudo ao seu redor. Enquanto seus colegas de classe se contentavam em seguir as regras estabelecidas, ela constantemente perguntava por quê, e se fizéssemos diferente? Aos 28 anos, Maia trabalhava como analista financeira em uma das maiores empresas da cidade. Todos os dias, ela se vestia com ternos cinza ou pretos, prendia o cabelo em um coque perfeito e caminhava pelos corredores espelhados tentando se misturar à multidão de pessoas que pareciam ter saído do mesmo molde. Era como se o mundo corporativo fosse uma fábrica de seres humanos padronizados, e ela estava desesperadamente tentando encaixar-se na linha de produção. Mas por dentro, Maia fervia de ideias revolucionárias. Durante as reuniões intermináveis, enquanto seus colegas discutiam as mesmas estratégias de sempre, ela rabiscava nas margens de seus relatórios conceitos inovadores que poderiam transformar toda a indústria. Tinha visões de como a tecnologia poderia humanizar os negócios, como a criatividade poderia impulsionar os lucros de maneiras que ninguém havia imaginado antes. O problema era que cada vez que tentava compartilhar essas ideias, era recebida com olhares vazios ou sorrisos condescendentes. Maia, precisamos focar no que já funciona, dizia seu chefe, Sr. Peterson, um homem que parecia ter nascido vestindo gravata. Inovação é arriscada. Nossos clientes esperam consistência. Ela tentou se convencer de que ele estava certo. Afinal, a empresa era bem-sucedida seguindo suas fórmulas tradicionais. Maia começou a suprimir suas ideias, a guardar seus insights para si mesma, a fingir que pensava como todos os outros. Desenvolveu uma versão profissional de si mesma, uma Maia que sorria nos momentos certos, que concordava sem questionar, que nunca balançava o barco. Mas essa versão editada de Maia estava lentamente a matando por dentro. Ela acordava todas as manhãs sentindo como se estivesse traindo a si mesma, como se estivesse desperdiçando algo precioso que existia dentro dela. Era como ter um diamante no bolso e fingir que era apenas uma pedra comum. As noites eram as piores. Sozinha em seu apartamento minimalista, decorado para impressionar visitantes que raramente apareciam, Maia se pegava sonhando acordada com possibilidades que nunca exploraria. E se ela tivesse coragem de apresentar aquela ideia sobre inteligência artificial aplicada ao atendimento ao cliente? E se propusesse aquele programa de mentoria reversa que conectaria funcionários jovens com executivos seniores? E se, apenas uma vez, ela mostrasse ao mundo quem realmente era? Mas então a manhã chegava, e com ela, a armadura da normalidade. Maia se olhava no espelho e via uma estranha, alguém que havia se tornado especialista em ser medíocre para agradar aos outros. Amanhã, ela se prometia. Amanhã eu vou ser corajosa. Mas amanhã sempre se transformava em mais um hoje igual a todos os outros. A mudança começou de uma forma que Maia nunca poderia ter previsto. Era uma terça-feira comum quando ela recebeu um e-mail que mudaria o rumo de sua vida. O remetente era Clara Mendoza, uma antiga colega da faculdade que ela não via há 5 anos. Maia. Espero que você esteja bem. Estou organizando um evento sobre inovação disruptiva no próximo fim de semana e me lembrei das suas ideias malucas da época da faculdade. Você sempre teve uma perspectiva única sobre tudo. Gostaria de participar como palestrante? Sei que é pouco tempo de antecedência,
mas seria incrível ter você lá. O tema é Abraçando o Diferente para Criar o Extraordinário. Maya riu amargamente ao ler o e-mail. Ideias malucas. Era assim que as pessoas se lembravam dela, a garota com ideias malucas que agora trabalhava como uma analista financeira perfeitamente comum. Ela estava prestes a declinar o convite quando algo a fez pausar. Quando foi a última vez que alguém havia se referido a ela como alguém com perspectiva única? Naquela noite, Maya fez algo que não fazia há meses, abriu seu antigo diário de ideias. As páginas estavam amareladas e cheias de conceitos que ela havia desenvolvido ao longo dos anos, projetos sustentáveis, aplicações de tecnologia para resolver problemas sociais, modelos de negócio que priorizavam tanto o lucro quanto o propósito. Ao folhear as páginas, ela sentiu uma pontada de saudade da pessoa que costumava ser. Havia desenhos de aplicativos que conectariam pessoas solitárias em grandes cidades, propostas para empresas que operariam com transparência total, ideias para usar realidade virtual na educação de crianças com necessidades especiais. Cada página continha um pedaço da Maya autêntica, a Maya que via soluções onde outros viam problemas, que enxergava oportunidades onde outros viam obstáculos. Quem é você agora? Ela perguntou para seu reflexo no vidro da janela. A mulher que a encarava de volta parecia cansada, resignada, como se tivesse desistido de sonhar há muito tempo. Maya decidiu aceitar o convite de Clara, mas não por coragem, por desespero. Ela estava tão desconectada de si mesma que achou que talvez falar sobre suas ideias antigas pudesse lhe dar uma pista sobre quem ela realmente era. Passou a semana seguinte preparando uma apresentação sobre um dos conceitos de seu diário, uma plataforma que usaria inteligência artificial para criar conexões significativas entre pessoas em ambientes de trabalho, reduzindo o isolamento e aumentando a criatividade colaborativa. No sábado do evento, Maya se vestiu diferente. Em vez de seu uniforme corporativo, escolheu um blazer colorido que havia comprado anos atrás e nunca tivera coragem de usar. Deixou o cabelo solto e escolheu uma maquiagem que realçava seus olhos em vez de escondê-los. O local do evento era um espaço criativo em um antigo armazém, cheio de pessoas que pareciam confortáveis sendo exatamente quem eram. Havia programadores com cabelos coloridos, artistas com roupas excêntricas, empreendedores sociais com histórias fascinantes. Maya se sentiu como um alienígena tentando entender uma nova cultura. Quando chegou sua vez de falar, algo extraordinário aconteceu. Ao começar a explicar sua ideia, Maya sentiu uma energia que havia esquecido que existia. Suas palavras fluíam naturalmente, suas mãos se moviam expressivamente, e sua paixão pelo conceito era contagiante. Ela viu os olhos da plateia se iluminarem, viu pessoas tomando notas freneticamente, viu cabeças balançando em aprovação. Ao final de sua apresentação, o silêncio durou apenas alguns segundos antes de explodir em aplausos. Várias pessoas se aproximaram depois, querendo saber mais sobre suas ideias, oferecendo colaborações, compartilhando suas próprias visões inovadoras. Uma investidora até mencionou que estaria interessada em financiar o desenvolvimento da plataforma. Mas o que mais impactou Maya não foram os elogios ou as oportunidades. Foi a sensação de estar sendo ela mesma pela primeira vez em anos. Era como se ela tivesse sido libertada de uma prisão que ela mesma havia construído. A segunda-feira seguinte foi brutal. Maya chegou ao escritório ainda energizada pelo fim de semana, mas rapidamente foi trazida de volta à realidade quando o Sr. Peterson a chamou em sua sala. Maya, ouvi dizer que você participou de algum evento de startups no fim de semana, disse ele, sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Espero que isso não interfira com seu foco aqui. Temos relatórios importantes para entregar esta semana. A forma como ele disse evento de startups deixou claro que considerava isso uma perda de tempo. Maya sentiu sua energia se esvaindo como ar saindo de um balão furado. Claro, Sr. Peterson. Não vai interferir. Mas a verdade era que interferia. Maya descobriu que não conseguia mais se concentrar nas planilhas sem sentir uma inquietação crescente. As tarefas que antes aceitava como parte necessária do trabalho agora pareciam absurdamente mecânicas e sem propósito. Ela se pegava olhando pela janela, imaginando como seria trabalhar em algo que realmente importava. Seus colegas notaram a mudança.
Durante o almoço, Sara, que dividia a mesa com Maia há 3 anos, fez um comentário aparentemente casual. Você parece diferente ultimamente, Maia. Mais, agitada. Tudo bem? Estou bem, Maia respondeu automaticamente, mas sabia que não era verdade. Ela não estava bem. Estava despertando, e despertar doía. Naquela semana, Maia tentou voltar ao normal, mas era como tentar enfiar um pé que havia crescido em um sapato que não servia mais. Cada reunião parecia mais sem sentido, cada relatório mais irrelevante. Ela havia provado de uma vida diferente e não conseguia mais fingir que estava satisfeita com a versão diluída de si mesma. A situação chegou ao limite numa sexta-feira, durante uma reunião sobre otimização de processos, um eufemismo para cortar custos demitindo pessoas. Maia ouviu seus colegas discutindo friamente como reduzir a força de trabalho em 15% sem afetar a produtividade, tratando vidas humanas como números em uma planilha. E se em vez de demitir pessoas, investíssemos em retreiná-las? Maia se ouviu dizendo, surpreendendo a si mesma. A sala ficou em silêncio. Quero dizer, essas pessoas têm conhecimento institucional valioso. Poderíamos criar um programa que as prepare para novas funções na empresa, talvez na área digital. Sr. Peterson a interrompeu com um sorriso que não chegava aos olhos. Maia, apreciamos sua criatividade, mas programas de retreinamento são caros e incertos. Precisamos de resultados garantidos. Mas pessoas não são apenas recursos descartáveis, Maia insistiu, sentindo o calor subir pelo pescoço. São seres humanos com famílias, sonhos, potencial não explorado. E se conseguíssemos transformar nossa abordagem de redução de custos para maximização de potencial humano? Os resultados financeiros poderiam ser ainda melhores a longo prazo. O desconforto na sala era palpável. Alguns colegas evitavam seu olhar, outros pareciam irritados por ela ter quebrado o protocolo não escrito de nunca questionar decisões já tomadas. Maia, disse Peterson, sua voz adquirindo um tom de advertência, acho que você precisa lembrar qual é seu papel aqui. Somos analistas, não filósofos sociais. Deixe as decisões estratégicas para quem tem experiência em tomá-las. Aquela noite, Maia chegou em casa exausta emocionalmente. Ela havia tentado fazer diferença e fora essencialmente silenciada. Pior ainda, sentia que havia decepcionado não apenas seu chefe, mas também seus colegas, que agora a viam como alguém que não entendia como as coisas funcionavam. Ela se sentou no sofá com uma xícara de chá e abriu novamente seu diário de ideias. Desta vez, em vez de nostalgia, sentiu uma determinação crescente. Maia pegou uma caneta e escreveu na primeira página em branco: a diferença entre existir e viver é ter coragem de ser quem você realmente é. Naquele momento, Maia tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela não ia mais tentar encaixar sua grandeza em espaços pequenos. Era hora de criar seu próprio espaço. Maia passou o fim de semana em uma montanha-russa emocional. Por um lado, sentia uma excitação crescente ao imaginar possibilidades que havia ignorado por anos. Por outro, estava aterrorizada com a ideia de abandonar a segurança de sua vida atual, por mais insatisfatória que fosse. Ela fez listas intermináveis de prós e contras, calculou suas economias 15 vezes, pesquisou estatísticas sobre startups fracassadas até se sentir nauseada. Mas cada vez que pensava em passar mais 5, 10, 20 anos vivendo como uma versão diminuída de si mesma, a náusea piorava. Na segunda-feira, Maia chegou ao escritório com uma energia diferente. Ela havia tomado uma decisão, embora ainda não soubesse exatamente como implementá-la. Durante a pausa para o café, encontrou Sara no elevador. Sara, Maia disse impulsivamente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Você é feliz aqui? Sara pareceu surpresa, mas respondeu honestamente. Feliz? Não sei se essa é a palavra. Estou confortável. Segura. É um bom emprego, Maia. Paga as contas, tem benefícios, é respeitável. Por que pergunta? E se você pudesse fazer qualquer coisa, sem se preocupar com dinheiro ou segurança? O que faria?
Os olhos de Sarah se iluminaram por um momento antes de se tornarem cautelosos novamente. Acho que sempre quis trabalhar com educação. Talvez criar programas para ensinar crianças sobre tecnologia. Mas isso é só um sonho bobo, você sabe? Por que é bobo? Porque não é prático, Maya. Não é realista. Pessoas como nós não largam carreiras estáveis para perseguir sonhos. Pessoas como nós, Maya repetiu lentamente. E quem somos nós, exatamente? Sarah ficou visivelmente desconfortável. Você sabe, pessoas normais. Pessoas responsáveis. Pessoas que entendem que a vida não é um filme onde você segue seu coração e tudo dá certo magicamente. Naquela tarde, Maya teve uma reunião que se tornaria um marco em sua jornada. A empresa havia contratado um consultor externo, Dr. Roberto Silva, para avaliar potencial de inovação nos departamentos. Quando ele chegou à mesa de Maya, algo diferente aconteceu. Fale-me sobre um projeto que você gostaria de desenvolver se tivesse recursos ilimitados, ele disse, abrindo seu notebook. Maya hesitou. Era uma pegadinha? Um teste para identificar funcionários problemáticos que pensavam além de suas funções? Mas havia algo na postura aberta de Doutora Silva que a encorajou a arriscar. Ela falou sobre sua plataforma de conexões humanas no ambiente de trabalho, mas desta vez com mais detalhes, mais paixão. Explicou como a solidão no local de trabalho estava se tornando uma epidemia, como isso afetava a produtividade e bem-estar, e como sua solução poderia criar ambientes mais colaborativos e humanos. Doutora Silva tomava notas intensamente, fazendo perguntas penetrantes que mostravam que ele realmente entendia o potencial da ideia. Quando Maya terminou, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Maya, disse finalmente, em 20 anos consultorias em inovação corporativa, raramente encontro alguém com uma visão tão clara e humanizada. Por que você não está desenvolvendo isso? A pergunta atingiu Maya como um soco no estômago. Por que ela não estava desenvolvendo isso? Medo. Conformidade. A crença de que ser normal era mais seguro do que ser extraordinária. Por quê? Porque não sei se é viável, ela respondeu fracamente. Não é viável ou você não acredita que é capaz de torná-la viável? Doutora Silva perguntou gentilmente, mas com firmeza. Maya, posso dizer algo que aprendi ao longo dos anos? As ideias mais transformadoras vêm de pessoas que pensam diferente, não de pessoas que seguem manuais. O mundo não precisa de mais uma pessoa normal fazendo coisas normais. Precisa de pessoas como você, com coragem de ver o que outros não veem. Aquela noite, Maya não conseguiu dormir. As palavras de Doutora Silva ecoavam em sua mente: o mundo não precisa de mais uma pessoa normal. Ela pensou em todas as vezes que havia silenciado suas ideias, todas as vezes que havia escolhido ser medíocre para se encaixar, todas as oportunidades que havia perdido por medo de ser diferente. Às 3 da manhã, Maya levantou e escreveu sua carta de demissão. Maya guardou a carta de demissão na gaveta por 3 dias antes de ter coragem de entregá-la. Durante esse tempo, alternava entre momentos de euforia e pânico absoluto. Uma hora estava planejando sua nova vida com detalhes empolgantes, na seguinte estava calculando quanto tempo suas economias durariam se ela não conseguisse gerar renda. A conversa com o Sr. Peterson foi exatamente como ela havia imaginado, só que pior. Maya, você está cometendo um erro terrível, ele disse, balançando a cabeça com desaprovação. Você tem uma carreira sólida aqui. Benefícios. Estabilidade. E está jogando tudo isso fora por quê? Para perseguir alguma fantasia empreendedora que provavelmente vai falhar? Não é uma fantasia, Maya respondeu, tentando manter a voz firme. É uma oportunidade de criar algo que pode realmente fazer diferença. Diferença? Peterson riu amargamente. Maya, você quer saber qual é a diferença que vai fazer? Vai se juntar às estatísticas de pessoas que acharam que eram especiais e descobriram da pior forma que não eram. 90% das startups falham nos primeiros 2 anos. Você tem noção disso? As palavras dele atingiram Maya em cheio,
mas também despertaram algo nela que havia permanecido adormecido por tempo demais, sua determinação de provar que ele estava errado. Sr. Peterson, ela disse, ficando de pé, obrigada por me lembrar exatamente porque preciso sair daqui. Prefiro falhar tentando criar algo extraordinário do que ter sucesso sendo medíocre. Os primeiros meses como empreendedora foram os mais desafiadores da vida de Maya. Ela transformou seu apartamento em escritório, viveu de macarrão instantâneo mais vezes do que gostaria de admitir, e enfrentou mais rejeições do que havia experimentado em toda sua vida profissional anterior. Cada não de potenciais investidores ou clientes era como uma confirmação das palavras de Peterson ecoando em sua cabeça. Havia dias em que Maya se questionava se não havia cometido o maior erro de sua vida. O ponto mais baixo veio no quarto mês, quando sua proposta foi rejeitada por uma incubadora que ela considerava perfeita para seu projeto. O feedback foi brutal, ideia interessante, mas falta foco comercial. Muito idealista, pouco prática. Naquela noite, Maya ligou para Clara, a amiga que havia plantado a semente de sua transformação. Clara, acho que cometi um erro terrível, disse, tentando não chorar. Talvez eu realmente não seja especial. Talvez eu devesse ter ficado em meu emprego seguro e parado de sonhar acordada. Clara ficou em silêncio por um momento antes de responder. Maya, posso te contar uma coisa? Quando organizei aquele evento, você foi a única palestrante que fez 3 pessoas da plateia me procurar depois para perguntar como poderiam entrar em contato contigo. Sua apresentação foi a única que vi pessoas gravarem no celular. Você acha que isso aconteceu porque você é normal? Mas Clara, está sendo tão difícil. Claro que está sendo difícil. Clara interrompeu. Você acha que ser extraordinário é fácil? Se fosse fácil, todo mundo seria. Maya, você está no meio da tempestade agora, mas lembra o que você disse naquela apresentação sobre as melhores ideias nascerem da pressão? Maya lembrou. Ela havia falado sobre como os diamantes se formam sob pressão extrema, como as ideias mais revolucionárias surgem quando alguém está disposto a suportar o desconforto da incerteza para criar algo novo. O que você precisa entender, continuou Clara, é que o mundo vai tentar te convencer a voltar à normalidade. É mais confortável para todos quando você não brilha muito, quando não faz perguntas difíceis, quando não propõe soluções que exigem coragem para implementar. Mas Maya, você não nasceu para ser confortável para os outros. Você nasceu para ser transformadora. Após a ligação, Maya pegou seu diário e escreveu: a diferença entre desistir e persistir é lembrar por que você começou. A virada na jornada de Maya veio de uma fonte inesperada, uma conversa casual em uma cafeteria. Ela estava trabalhando em seu laptop, revisando pela 100ª vez seu pitch para investidores, quando ouviu a mesa ao lado discutindo um problema que a fez levantar a cabeça. 2 executivas de RH estavam conversando sobre os desafios de integração em suas empresas após fusões. Uma delas mencionou como era difícil fazer funcionários de diferentes culturas corporativas colaborarem efetivamente, e como isso estava afetando projetos importantes. Maya não conseguiu se conter. Desculpou-se pela intromissão e começou a explicar como sua plataforma poderia resolver exatamente esse problema. Em vez de focar apenas na solidão no trabalho, ela poderia criar perfis que identificassem estilos de colaboração, preferências de comunicação e potenciais sinergias entre funcionários de diferentes backgrounds. As 2 mulheres ficaram fascinadas. Uma delas, Lúcia Rodrigues, diretora de RH de uma multinacional, imediatamente viu o potencial. Maya, você tem 5 minutos para me explicar isso melhor? Porque estou enfrentando exatamente esse desafio agora. 5 minutos se transformaram em 2 horas. Lúcia não apenas entendeu a visão de Maya, como ofereceu sua empresa como piloto para testar a plataforma. Era a primeira vez que alguém no mundo corporativo não apenas ouvia suas ideias, mas queria implementá-las. Sabe o que me impressiona em você, disse Lúcia ao final da conversa. Você não está tentando resolver um problema que imagina que existe. Você identificou uma necessidade real que todos nós temos, mas ninguém sabia como abordar. Nos meses seguintes, Maya trabalhou incansavelmente para desenvolver a primeira versão de sua plataforma.
Ela aprendeu programação básica através de tutoriais online, contratou um desenvolvedor freelancer com suas últimas economias, e passou noites em claro refinando algoritmos que pudessem mapear personalidades e estilos de trabalho de forma não invasiva. O piloto na empresa de Lúcia foi um sucesso além das expectativas. Em 3 meses, eles mediram um aumento de 35% na colaboração entre equipes, uma redução de 40% em conflitos interpessoais, e um aumento surpreendente de 25% na satisfação no trabalho. Mas o que mais emocionou Maia foram os depoimentos dos funcionários. Uma engenheira escreveu: pela primeira vez em 5 anos, sinto que tenho amigos no trabalho, não apenas colegas. Um gerente comentou: esta plataforma me ajudou a entender que minha forma diferente de liderar não é um defeito, é um estilo que pode ser muito efetivo quando aplicado com as pessoas certas. Maia percebeu que havia criado algo muito maior do que imaginara inicialmente. Não era apenas uma plataforma tecnológica, era uma ferramenta que ajudava pessoas a abraçarem suas diferenças e encontrarem formas de colaborar a partir da diversidade, não apesar dela. A notícia do sucesso do piloto se espalhou rapidamente no mundo corporativo. Maia começou a receber ligações de outras empresas interessadas, convites para palestras, e até mesmo interesse de investidores que antes haviam rejeitado sua proposta. Uma dessas ligações veio de Dr. Roberto Silva, o consultor que havia plantado uma semente de coragem meses atrás. Maia, ouvi falar dos resultados na empresa da Lúcia. Parabéns! Mas ligou para algo mais importante. Tenho uma proposta para você. Doutora Silva representava um fundo de investimento focado em tecnologias que promoviam bem-estar no trabalho. Eles estavam interessados não apenas em investir na plataforma de Maia, mas em torná-la sócia de uma iniciativa maior, um instituto dedicado a transformar ambientes de trabalho através da valorização da diversidade cognitiva e emocional. Maia, sua plataforma é incrível, mas o que você criou vai além da tecnologia. Você desenvolveu uma filosofia, a ideia de que nossas diferenças são nossos maiores ativos, não obstáculos a serem superados. Isso precisa se tornar um movimento. Pela primeira vez desde que havia deixado seu emprego, Maia se permitiu sonhar grande. Muito grande. 2 anos depois de entregar sua carta de demissão, Maia estava de pé no palco de uma das maiores conferências de inovação do país. O auditório estava lotado com mais de 1.000 pessoas, executivos, empreendedores, estudantes, todos ali para ouvir sobre sua jornada e a revolução que ela havia iniciado no mundo do trabalho. Quantos de vocês já se sentiram estranhos, diferentes, como se não se encaixassem? Maia perguntou para a plateia. Centenas de mãos se levantaram. Agora quantos de vocês tentaram esconder essas diferenças para se encaixar? Quase todas as mãos permaneceram levantadas. Maia sorriu, lembrando-se de si mesma 2 anos atrás. Eu entendo. Por muito tempo, acreditei que ser normal era a chave para o sucesso. Que ser diferente era um problema a ser resolvido. Hoje estou aqui para dizer que isso é a maior mentira que nossa sociedade nos conta. Ela contou sua história, a analista financeira que sufocava sua criatividade, os anos tentando ser uma versão editada de si mesma, o momento de despertar, e principalmente, a jornada de coragem que a trouxe até ali. Minha plataforma hoje está presente em mais de 200 empresas pelo mundo. Ajudamos mais de 50.000 funcionários a descobrirem como suas diferenças podem ser superpoderes. Mas o que aprendi nessa jornada vai muito além do sucesso profissional. Maia pausou, olhando para os rostos atentos na plateia. Aprendi que ser normal é a maior tragédia que podemos infligir a nós mesmos. Não porque normal seja ruim, mas porque normal muitas vezes significa medíocre, significa pequeno, significa desperdiçar o potencial único que cada um de nós carrega. Ela falou sobre as histórias que colecionara nos últimos anos, a contadora que descobriu ter um talento extraordinário para identificar padrões de fraude e se tornou consultora internacional, o programador introvertido que desenvolveu um aplicativo revolucionário para pessoas com ansiedade social, a gerente que sempre foi considerada sensível demais e se tornou líder de uma das equipes mais produtivas de sua empresa. Todas essas pessoas tinham algo em comum, Maia continuou. Elas pararam de tentar esconder suas diferenças e começaram a usá-las como vantagens competitivas.
Elas entenderam que o mundo não precisa de mais uma cópia, precisa do original. Durante o intervalo, Maya foi abordada por Sarah, sua antiga colega. Elas não se falavam desde que Maya havia deixado a empresa. Maya, eu preciso te pedir desculpas, Sarah disse, visivelmente emocionada. Quando você saiu, pensei que tinha perdido a cabeça. Achei que você estava cometendo um erro terrível. E agora? Agora vejo que quem cometeu o erro fui eu. Ainda estou no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, sonhando com os mesmos sonhos que nunca vou perseguir. Você teve coragem de ser quem realmente é, e olha onde chegou. Maya pegou as mãos de Sarah. Nunca é tarde, Sarah. Sua ideia sobre educação tecnológica para crianças, ainda pensa nela? Os olhos de Sarah se iluminaram. Todos os dias. Mas. Não há mas, Maya interrompeu gentilmente. Existe medo, existe incerteza, existe a possibilidade de falhar. Mas também existe a possibilidade de você descobrir que é muito mais capaz e extraordinária do que imagina. Naquela noite, Maya recebeu uma mensagem que a fez chorar de alegria. Era de uma jovem de 22 anos que havia assistido sua palestra online durante a faculdade. Maya, sua história mudou minha vida. Sempre me senti estranha por pensar diferente dos meus colegas de engenharia. Depois de assistir sua palestra, decidi abraçar isso. Desenvolvi um projeto que combina engenharia com arte-terapia, e acabei de conseguir financiamento para transformá-lo em startup. Obrigada por me ensinar que ser diferente é meu superpoder. Maya sorriu, guardando o celular. Ela havia começado essa jornada tentando salvar a si mesma, mas descobrira algo maior. Quando você tem coragem de ser autêntico, dá permissão para outros fazerem o mesmo. Sua diferença havia se tornado não apenas seu superpoder, mas uma força transformadora na vida de milhares de pessoas. 5 anos após deixar sua zona de conforto, Maya estava sentada em seu novo escritório, um espaço vibrante e colorido que refletia perfeitamente quem ela se tornará. As paredes eram decoradas com mensagens inspiradoras enviadas por pessoas cuja vida havia tocado, fotos de equipes que haviam se transformado usando sua plataforma, e um quadro com sua frase favorita: ser normal nunca fez ninguém grande. O Instituto Maya, como ficará conhecido, havia crescido além de suas expectativas mais selvagens. Sua plataforma agora estava em mais de 500 empresas globalmente, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Eles haviam desenvolvido programas educacionais para escolas, workshops para universidades, e até mesmo uma linha de pesquisa sobre neurodiversidade no trabalho. Naquela manhã, Maya estava preparando-se para uma apresentação especial. Ela havia sido convidada a falar na mesma empresa onde trabalhará como analista financeira, a empresa que havia deixado 5 anos atrás em busca de algo maior. A ironia não passou despercebida. Sr. Peterson, agora próximo da aposentadoria, faria parte da plateia. A empresa estava passando por uma crise de inovação e finalmente reconhecera que precisava de uma abordagem diferente para prosperar no mercado atual. Maya, disse Dr. Roberto Silva, agora seu sócio e mentor, enquanto revisavam a apresentação, você percebe o ciclo completo que está fechando hoje? Maya sorriu. É surreal. Há 5 anos, eu estava naquela empresa tentando desesperadamente ser normal. Hoje, volto como eu mesma, para falar sobre a importância de ser diferente. A apresentação foi em um auditório que Maya conhecia bem, o mesmo onde havia participado de reuniões intermináveis sobre otimização de processos. Mas agora, em vez de relatórios financeiros, ela estava apresentando uma revolução. Quantos de vocês trabalham aqui há mais de 5 anos? Maya começou. Muitas mãos se levantaram. Quantos se sentem verdadeiramente engajados e realizados com o que fazem? A maioria das mãos desceu. Essa desconexão não é um problema individual, é um problema sistêmico. Durante anos, as empresas operaram sob a premissa de que padronizar pessoas levaria à eficiência máxima. Hoje sabemos que isso não apenas é falso, mas contraproducente. Maya apresentou dados impressionantes. Empresas que adotaram sua metodologia de valorização das diferenças individuais tinham 300% mais inovação,
250% maior retenção de talentos, e 180% maior satisfação do cliente. Mas os números eram apenas parte da história. O que descobrimos é que quando você permite que as pessoas sejam autenticamente elas mesmas no trabalho, algo mágico acontece. Elas não apenas performam melhor, elas se tornam catalisadores de transformação para outros. Durante a pausa, Maya foi abordada por Sr. Peterson. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas seus olhos tinham uma qualidade diferente, uma mistura de admiração e arrependimento. Maya, ele disse lentamente, eu devo a você um pedido de desculpas. Há 5 anos, quando você veio com suas ideias malucas, eu as descariei. Pensei que estava protegendo a empresa da instabilidade. Na verdade, estava protegendo-a da inovação. Maya sentiu uma compaixão inesperada pelo homem que havia sido seu maior crítico. Sr. Peterson, o senhor fez o que achava certo na época. Todos nós operamos com base no que conhecemos. Mas você teve coragem de questionar o que conhecia. De arriscar. De ser diferente. E olha onde isso a levou. Ele gesticulou para o auditório lotado. Se eu tivesse apoiado suas ideias naquela época, talvez nossa empresa não estivesse lutando para se manter relevante agora. Nunca é tarde para mudanças, Sr. Peterson. A diferença entre as pessoas e as empresas que prosperam e as que estagnam é a disposição de abraçar o desconhecido. Após a apresentação, Maya foi procurada por uma jovem funcionária que lhe lembrou de si mesma 5 anos atrás. Maya, meu nome é Carla. Trabalho aqui há 2 anos no departamento de marketing, mas tenho uma paixão secreta, desenvolvimento sustentável. Sempre quis propor iniciativas verdes para a empresa, mas achei que não era minha função, que ninguém levaria a sério. Maya sorriu, reconhecendo o brilho familiar nos olhos da jovem, a mesma chama que ela havia tentado sufocar em si mesma por tanto tempo. Carla, posso te fazer uma pergunta? Se você tivesse garantia absoluta de que sua ideia seria bem recebida, o que proporia? Os olhos de Carla se iluminaram enquanto ela descrevia uma visão detalhada de como a empresa poderia se tornar carbono neutro em 5 anos, criando não apenas benefícios ambientais, mas também uma vantagem competitiva significativa e uma nova linha de receita. Carla, Maya disse quando ela terminou, o que você acabou de descrever não é uma paixão secreta, é uma oportunidade de liderança. Sua diferença, sua perspectiva única sobre sustentabilidade, é exatamente o que esta empresa precisa para se reinventar. Mas e se eles disserem não? E se acharem que estou saindo da minha função? Maya pegou um cartão de visita e escreveu seu número pessoal no verso. Se disserem não, me ligue. Mas Carla, e se disserem sim? E se sua ideia maluca for exatamente a revolução que eles estão procurando? Você vai se perdoar se nunca tentar? Naquela noite, Maya refletiu sobre sua jornada enquanto olhava as luzes da cidade pela janela de seu apartamento. 5 anos atrás, ela era uma pessoa tentando desesperadamente ser normal. Hoje, era líder de um movimento global que celebrava a diferença como fonte de inovação e transformação. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios na parede ou o reconhecimento internacional. Era a coleção de cartas, e-mails e mensagens de pessoas comuns que haviam encontrado coragem para ser extraordinárias. Havia a história de Marcos, um contador que descobriu ter um talento natural para resolver conflitos e se tornou mediador empresarial. De Lisa, uma programadora que sempre se sentiu sensível demais até perceber que sua empatia era seu superpoder para criar interfaces mais humanas. De Roberto, um vendedor que abraçou sua natureza introvertida e revolucionou as vendas online de sua empresa. Cada história era única, mas todas tinham um denominador comum, o momento em que essas pessoas pararam de tentar esconder suas diferenças e começaram a usá-las como vantagens. Maya pegou seu diário, agora um conjunto de vários volumes, e escreveu na última página. Hoje entendi que minha jornada nunca foi sobre deixar de ser normal para me tornar especial. Foi sobre descobrir que eu sempre fui especial, mas estava desperdiçando isso tentando ser normal. A grandeza não vem de se conformar com expectativas alheias. Vem de ter coragem de ser autenticamente você, mesmo quando o mundo insiste que você deveria ser outra pessoa.
Ser diferente não é um defeito a ser corrigido, é um presente a ser compartilhado. E quando você tem coragem de desembrulhar esse presente diante do mundo, descobre que não estava apenas libertando a si mesmo. Estava dando permissão para milhares de outras pessoas fazerem o mesmo. A verdadeira transformação acontece quando paramos de tentar encaixar nossa grandeza em espaços pequenos e começamos a criar espaços grandes o suficiente para nossa autenticidade. Quando entendemos que o mundo não precisa de mais uma cópia perfeita, precisa do original imperfeito, único e revolucionário que cada um de nós é. Ser normal nunca fez ninguém grande. Mas abraçar sua diferença? Isso pode mudar não apenas sua vida, mas o mundo. Maia fechou o diário e sorriu. Amanhã haveria novos desafios, novas pessoas para inspirar, novas barreiras para quebrar. Mas hoje, ela celebrava não apenas seu sucesso, mas o sucesso de cada pessoa que havia encontrado coragem para ser diferente. Porque no final das contas, a maior revolução não acontece quando uma pessoa extraordinária muda o mundo. Acontece quando pessoas comuns descobrem que sempre foram extraordinárias, elas apenas precisavam de coragem para aceitar isso. E essa revolução estava apenas começando. Fim. A diferença entre existir e viver é ter coragem de ser quem você realmente é. Sua diferença não é seu defeito, é seu superpoder. Use-o para transformar não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor.